Escorpião, quando tudo parece parado, algo dentro de você já está se reorganizando. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico, eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos escorpianos. Lembra que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar com todo mundo, e também é uma leitura temporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra o endereço, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a Luar Holístico. Bom, vamos abrir aqui, vamos ver com quais escorpianos que nós estamos falando hoje, né? Já vou te pedir o like, a tua inscrição é importante, tá? Uau! A tua contribuição aqui para o canal, para que cresça, se desenvolva, chegue mais pessoas, e eu ficarei muito grata com a sua gentileza em deixar um like. Não pediria se não fosse necessário, tá bom, meus queridos? Vamos lá. A gente simplesmente nós abrimos com a Imperatriz e na sequência um Rei de Ouros. Olha o poder desta mesa, tá? Uau! Vamos ver aqui o que a gente está falando, né? Que vocês já assistiram a leitura bônus essa semana? Então, quanto mais like vocês deixam, né? Quanto mais visualizações, mais pessoas atinge, vocês conseguem essas leituras bônus. Vocês estão sempre, né? Entre esses signos que mais interagem. A leitura bônus lindíssima essa semana. Bom, gente, olha só, o que a gente tá falando aqui, tá? Escorpião, existe aqui, eu acho que nós estamos muito pegando num tema relacionamento ultimamente, né? Faz um tempo já que nós estamos falando sobre relacionamentos. Aqui, me parece ser aqui, porque tem um casal, tá? Um rei e uma rainha de ouros. Então, nós estamos falando de duas pessoas. Não necessariamente que tenha que ser casamento isso aqui, mas a tendência é que sim, porque temos o Papa aqui que representa isso. Se não for, pode ser uma empresa, tá? Também um teu trabalho, alguma coisa nesse sentido. O que eu tô vendo aqui, tá? Que Escorpião tá buscando e tá lutando para conseguir um espaço aqui, reconhecimento, para conseguir aqui valorização. Só que enquanto tu tá lutando para isso, as outras pessoas elas já te têm como uma pessoa de poder, de postura, uma pessoa que te enxergo como uma pessoa de segurança, sabe? Uma pessoa confiável. Então, essa eu vejo que é a forma que tu precisaria te colocar a partir de agora, tá? Porque o que acontece? Existe uma situação aqui que o Escorpião tá tentando ir buscar, né? E tá te trazendo bastante exaustão, cansaço. Isso pode ser pro casamento, para uma relação? Pode. Tem alguma relação que pode estar desgastada, tá? A base é sólida, porém deve ter acontecido algumas coisas no meio do caminho, e provavelmente sim, até porque nós temos o 7 de espadas aqui na mesa, né? O 7 de espadas é uma carta que fala de prejuízo, de alguma coisa, de alguma puxada de tapete, por isso que eu digo que podia ser serviço, trabalho também, porque lá atrás aconteceu alguma coisa, tá? Lá atrás. Né, olha, esse carinha aqui, ele fica olhando para o passado, ele tenta seguir em frente, mas ele ainda fica olhando para um passado. E o que acontece? Essa postura de ficar olhando para o passado vai trazendo um peso muito grande para esse relacionamento ou para esse trabalho, para esse ambiente, tá? E aí é como se tu estivesse sempre pisando em ovos, é como se sempre tu não relaxasse em relação ao teu presente e o que pode chegar do teu futuro. Tá? Aqui a gente está falando como eu falei, né? Pode ser um casamento, mas também pode ser aqui uma empresa no qual tu luta pelo espaço que já é teu.
é que aconteceu alguma coisa no teu passado, e se for para trabalho, pode ter sido assim numa empresa passada, uma experiência passada que tu teve, que tu fica atualizando isso dentro de ti, e isso vai te cansando muito, porque parece que tu tem que estar sempre provando algo para alguém, só que não. Aqui existe, principalmente, as pessoas te validando muito, te sentindo, como eu falei, muito confiáveis, muito competente. Se for aqui uma pessoa relacionada a mãe, né, é uma pessoa que se dedica muito pro lar, uma pessoa que ama, que cuida muito. Então, ocupar esse espaço é o ideal a se fazer, e de se desvincular de um passado que te trouxe prejuízo, tá? Na verdade, a desvinculação desse passado, ele tá num viés de perdão, tá? Nós temos o As de Copas aqui. Então, assim, eu vejo que Escorpião precisa perdoar, liberar alguma coisa que aconteceu nesse passado. Talvez, vamos supor aqui que possa ter sido uma empresa que te prejudicou, que te passou a perna, que te roubou, enfim, qualquer coisa, alguma coisa relacionada a prejuízo. Então, é como se tu não relaxasse hoje, é como se tu tivesse que estar sempre, parece que provando o teu valor ou atento ao que pode eventualmente acontecer, baseados no que aconteceu lá no passado. Tá? E daí o que acontece? Tu abafa o teu brilho, tu não consegue aqui sentir e viver realmente essa potência que existe aqui, tá? Eu vejo muito cansaço, muita exaustão, muita preocupação com o futuro, sabe? Não sei se tu acha que tu não vai conseguir aqui a ter chão lá na frente, pavimentação, para te caminhar com coisas sólidas, concretas. Tá? Eu vou entender melhor isso aqui, tá? Vou abrir mais aqui, porque realmente a leitura, ela tá falando de duas pessoas, tá? Só que uma pessoa realmente aqui não tá enxergando a sua potência aqui. Deixa uma... E o que acontece, tá? Soltar esse passado aqui vai te trazer uma leveza tão grande e, principalmente, abrir um canal aqui de produtividade e de criatividade muito grande, financeira, inclusive, tá? Porque existem algumas coisas aqui que podem estar te bloqueando, te trancando, justamente porque tu ainda olha para alguma coisa que aconteceu. Ó, 6 de espadas. É hora de sair desse lugar. É hora de fazer essa mudança. Não ficar aonde tu tá, carregar isso junto contigo não é inteligente. Então existe aqui, e é isso que eu digo, essa carta que ela fala muito sobre lá do outro lado da margem, ter um lugar muito seguro, muito alegre, muito limpo, muito próspero para ti. Só que enquanto tu vai carregando isso, parece que esse lugar não chega, tá? Aqui tá muito ligado a crenças, né? Também. E a autovalorização, autoimagem. E mais aqui? Ó, eu falei autoimagem e autovalorização. Olha só quem veio na mesa. Aqui a raiz, ó. É isso aqui mesmo, tá? Olha só. O tarô fez volta para chegar nesse lugar aqui, tá? E aqui que a gente vai falar sobre isso. 8 de espadas. Então, tu não tá limitado, tu não tá preso a nada. Isso aqui é uma carta de autossabotagem. Entende? É a forma que tu te enxerga que tá distorcida. Porque as pessoas te enxergam como uma imperatriz. As pessoas te enxergam como essa rainha de ouros. E até as oportunidades, de repente, não chegam para ti e são um pouco mais difíceis de chegar, porque eu vejo que existe uma luta, eu tô sempre lutando pelas coisas, ou tô sempre muito na defensiva. Por quê? Porque tu não consegue enxergar a tua imagem como ela é de verdade. Ou tu te coloca para baixo, ou tu não acha que tu não é capaz, que tu não te valoriza aqui.
Então, liberar um passado através de um perdão, de deixar as coisas mais abertas para acontecer. E o que acontece? 9 de ouros. Olha só a sequência. A carta da independência financeira, a carta da autovalorização, a carta do eu me priorizo, eu me coloco em primeiro lugar. Porque lá atrás, provavelmente, tu te doou muito, porque temos uma rainha e uma imperatriz aqui, tu te doou muito pelas pessoas e tu não foi reconhecida. Tem isso aqui também, tá? Então, para algumas pessoas vai servir isso. É como se lá atrás tu te doasse e teve uma hora que te puxaram o tapete, te deram uma rasteira. E aqui tá falando assim, agora é hora de pensar em ti, Escorpião. Agora é hora de te priorizar. Para quê? Para que tu consiga essa independência, tanto financeira quanto pessoal, que tu não dependa mais das pessoas. Porque o que acontece? Nós temos um rei de ouros aqui. Provavelmente eu tô falando com um grupo de pessoas, não todas, mas um grupo que ainda depende financeiramente de outra pessoa. E aí tu acaba te invalidando porque tu acha que tu não é capaz de chegar onde tu deseja. Tá? Então, assim, o que acontece? Tá? O que tá te aprisionando? Vai começar a te questionar sobre isso, tá? Ou pendurado na mesa, falando justamente, né, que esse lugar que tu tá, tu te colocou nele, ninguém te convidou a estar, tu tá aí porque tu quer. O sacrifício está aí porque tu te coloca nesse lugar, mas tu pode sair dele. Comece a olhar as coisas pelo outro ângulo, comece a olhar as outras possibilidades, outras oportunidades que estão surgindo para ti, como as pessoas te olham, porque aqui provavelmente tu não tá enxergando o teu valor. Tá, e tem muita coisa aqui. Gente, nós estamos com a imperatriz, a rainha de ouros, o 9 de ouros. Não é pouca coisa aqui. Não é pouca coisa. Tá? Só que tu não tá te validando. Provavelmente tu tá buscando o reconhecimento das pessoas, tá? 6 de paus. Só que tu não precisa de validação de ninguém para chegar onde tu deseja. Tu não precisa da validação de ninguém para conseguir aonde tu quer chegar e o que tu quer ter na tua vida, quem tu quer ser na tua vida. Aqui o tarot tá te falando assim, Escorpião, tu é independente. Tu pode te desvincular de qualquer coisa que tá te aprisionando, que tu acha que tá te aprisionando, porque esse lugar que tu tá, tu te coloca nele. Então tu pode sair dele a hora que tu bem entender. Quem tá no clube de membros, tá, e não viu ainda a leitura que o estudo e as reflexões que a gente trouxe quando tem aquela do pendurado, dá uma olhada que isso aqui vai fazer sentido. Lá tem até como tu consegue sair da sombra e transformar isso em potência. A leitura ela é bem profunda lá. É outro estudo, até convido vocês a fazer parte do clube de membros, quem aí gosta de autoconhecimento, tá? Não é só leitura lá, é muito mais aprofundado. Também não é estudo do tarô, né? Não é estudo do tarô, não é curso de tarô, é outra coisa. A gente olha para as nossas deficiências e dificuldades e tudo isso para a gente conseguir cada vez mais avançar, tá? Então, lá tem essa leitura aqui muito legal sobre luz e sombra, né, sobre persona, sobre ego, então tá muito forte. E aí, o que vem, né, aqui, né, essa carta aqui é totalmente isso, né, eu busco a validação de algumas pessoas ainda. E por que tu tá buscando a validação? O que tá te faltando? O que lá atrás, na tua infância, trouxe que tu precisa... de repente até de uma muleta, de uma âncora. Tu não precisa de ninguém, de nada. Tu pode ser o que for, entende? E é isso que o louco aqui vem trazendo, um novo ciclo para ti, mais leve, mais alegre, tá? Uma nova experiência na tua vida, aonde tu não tem a certeza de nada, e nós não temos certeza de nada. Só que a gente precisa construir o nosso futuro baseado no nosso presente. Então hoje aqui o tarô vem falando assim, Escorpião, tem um novo ciclo para ti. Leve, solto, só que tu precisa confiar na vida, confiar nas oportunidades, sem saber o que vai acontecer lá. Porque se tu fizer bem feita a tua parte, tu vai conseguir chegar onde tu deseja.
Então existe um novo ciclo para ti se aprontando, só que tu precisa se desvincular de algumas coisas que estão te pesando muito, te trazendo muita exaustão, muito cansaço, pessoas com dor nas costas, não conseguindo dormir à noite, enxaqueca, pessoas sentindo carga energética muito forte também aqui, tá? Pressão alta, muito preocupados, tá? Muito preocupados. Não olhe para esse passado, tá? Não olhe para o passado, porque o passado, ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele só serviu como aprendizado, como ensinamento. Mais nada. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Escorpião. Aqui no título, embaixo do título, se tu clica ali, tu vai ter vários links, tá? Links para leitura particular, link para o Instagram. Toda semana tem tarô da semana, inclusive hoje tem, tá? Tarô da semana. O clube do Telegram, que eu já convidei vocês, né? Você já tem alguma coisa postada lá, então convido vocês, para quem está chegando agora. Criou-se um clube, por necessidade, criou-se um canal no Telegram lá, onde eu posso postar arquivos mais pesados, enfim. E ele vai servir como extensão das nossas leituras, tá? Vai ser bem legal, já tá sendo. Então, hoje eu vou trazer, como eu fiz para todos os signos essa semana, no final um oráculo e o texto, a mensagem desse oráculo completa na íntegra lá no curso na página do Telegram, no nosso canal do Telegram. Tem links aqui embaixo. Então, para falar comigo sobre leituras particulares, Instagram, se tu quiser entrar no clube de membros também, tá todos os links aqui embaixo, tá? É só clicar, tá super fácil, tá bom? Vamos lá. Escorpião. O clube de membros, assim, olha, eu vou te dizer, para quem curte, tá, esse tipo de assunto, vale a pena, tá? O valor é bem baixinho mesmo, e vale a pena, tá? Ó, o Hierofante novamente. Ele tá aqui 2 vezes, né? Por quê? A gente tá falando de um casamento, a gente tá falando aqui de trabalho, de empresas, tá? O assunto é esse, talvez aqui, olha, o imperador. Talvez aqui tu precisa até te aconselhar com algumas pessoas, falar com algumas pessoas que possam te ajudar, tá? Um psicólogo, alguma coisa nesse sentido também, que possam te ajudar aqui, tá? A enxergar e a entender melhor aqui algumas questões de comportamento, inclusive. Olha aqui, o imperador. Então, assim, quando tu olha para algumas questões, até para gente, para algumas pessoas aqui em relação à religião mesmo, né, espaços religiosos, então conversar com alguém, né, que possa te auxiliar, vai ser importante aqui para que tu consiga até entender as tuas bases, organizar isso de uma forma diferente. E quando tu organiza isso de uma forma diferente, tu consegue enxergar, tu consegue criar esses alicerces. E tu consegue enxergar que esse teu medo, essas tuas tristezas, essas tuas angústias, essa tua insegurança, são muito parte disso tudo que está te aprisionando. Então, assim, tu não tá presa a lugar e a ninguém. Isso aqui é tudo coisa da tua mente. Olhar para isso aqui com responsabilidade, tá? Com entendimento, tu vai conseguir aqui equilibrar novamente, tá? Curar essa questão até mente-emoção.
sabe? Equilibrar, temperar, ter paciência também nesse processo, que eu vejo aqui que existe, tá, para algumas pessoas, uma certa ansiedade, uma certa vontade de avançar. Só que se tu não entende bem alguns pontos agora, tu negligencia isso e tu carrega junto contigo. Então, algumas perguntas que eu vejo aqui no jogo. Por que tu tá te sentindo aprisionado? Por que tu não tá te validando? Por que tu não enxerga o teu valor? Por que tu tá te auto-sabotando? Né? Por que tu acha que tu não é capaz de colher um fruto saboroso? Esse fruto ele não precisa vir da mão de outra pessoa. Ele pode vir do teu próprio plantio, tá? E por que tu não consegue, talvez, dizer não para algumas pessoas, também dar limites? Comece a fazer perguntas. Essas perguntas é as que eu vejo aqui, tá? Por que tu ainda permanece em lugares que tu não precisa estar? E por que tu ainda precisa da validação de algumas pessoas para seguir em frente e conquistar o teu sucesso, né? Então, assim, existe muito aqui um entendimento, tá? Um entendimento das tuas inseguranças, das tuas tristezas muito profundas, assim, que o caminho, ele tá muito difícil para algumas pessoas aqui. Parece que não tem a luz no fim do túnel, sabe? Mas só que existe. Só que tu precisa começar a enxergar a tua imagem diferente, te enxergar diferente. Olha aqui, o 4 de paus aqui. Se for um casamento aqui, gente, tá? Eu não vejo esse casamento acabando, nada disso. Eu vejo aqui até uma ressignificação de algumas coisas. Quando tu muda a tua postura, parece que até o teu casamento transforma, tá? Traz aqui mais equilíbrio para essa relação, tá? Eu vejo que com determinação, com coragem, né, tu consegue aqui transformar essa situação aqui, tá? Bom, deixa eu tirar aqui um oráculo que vai ser complemento lá para tua leitura. Eu vou deixar esse oráculo aqui lá no Telegram, tá bom? Quem quiser, seja muito bem-vindo. Será um prazer ter vocês lá. Escorpião. E assim, gente, trazendo uma previsão de futuro aqui para desse jogo, eu vejo que vocês conseguem, assim, transformar, tá? Até algum projeto para algumas pessoas, e com o Papa pode ser aqui até um conhecimento, alguma coisa que tu sabe, um saber, sabe? Uma coisa que tu pode ensinar para alguém. Isso pode te trazer aqui é uma mensagem extra, tá? Isso pode te trazer aqui um resultado financeiro, inclusive, para algumas pessoas, tá? Estão buscando aqui, estão se sentindo até presas aqui no sentido de ensinar alguém, ou de fazer um curso, de lançar um projeto, porque tem Imperatriz aqui. Isso pode ser muito positivo para algumas pessoas, tá? Fazer acordos, ter notoriedade, ser visto, tudo isso tá aqui, tá? Só que talvez tu tá te sentindo preso e tu não tá conseguindo evoluir nisso também. Tem isso, tem essa terceira mensagem aqui. Bom, e aqui saiu o espírito do lobo. O espírito do lobo, e eu vou botar lá a mensagem para vocês. E aqui tá falando assim, ó: transforme o conhecimento em sabedoria. Então é isso, tá? O que é o transformar o conhecimento em sabedoria? É muito esse Papa que tá aqui, né? O Hierofante, ele tá 2 vezes aqui. Então, tu já tem algumas questões, tu precisa transformar isso em sabedoria, porque conhecer e saber das coisas tu já sabe. Tu já sabe de muita coisa que eu te falei aqui. Tu precisa transformar isso em sabedoria, daí o jogo muda a teu favor. Tá bom?
Talvez aqui tu tá estudando, tá? Autoconhecimento, algumas pessoas estudando sobre isso, ou até fazendo um curso, né? Por que não? Transformar o conhecimento em sabedoria, tá? Tá forte, tá bem, falando muito sobre isso, né? Tá? Eu vejo pessoas fechando acordos, contratos aqui, tá? Pessoas fechando contratos. Se tu tá fazendo aqui algum projeto, alguma coisa que tu tá com medo de fazer, segue firme, porque tem assinatura de contratos aqui, tá? Reconhecimento público, inclusive, para algumas pessoas. Em breve, você estará vibrando em algo especial que chegará à sua vida. Permita-se silenciar para ouvir o seu direcionamento. As portas que se fecharam foram apenas para lhe mostrar que existem outros caminhos para você. Honre o chamado da sua alma. Esteja pronto para o melhor. Você está sendo divinamente protegido e guiado. Escorpião, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo jogo. Gratidão!